passar. Pensava eu que ia passar. E aí, quando foi um domingo qualquer, assim, na verdade não foi um domingo qualquer, foi dia 2 de novembro, foi dia 2 de novembro, aliás, de novembro do ano passado, eu acordei e eu não estava legal, minha pressão estava 9/7. E eu fui para a igreja assim mesmo e voltei da igreja um tanto cansada, um tanto muito cansada. Eu ia muito ao banheiro, ia muito ao banheiro. Mas aí eu falava, eu sou uma mulher na menopausa, deve ser isso que está acontecendo comigo. Mas é tudo assim, hipótese, né? Tudo eu pensava, deve ser, deve ser. Só que na segunda-feira, eu falei, quer saber, eu vou ao médico agora de manhã, eu vou ao hospital, porque o que que acontece? Eu passei mal ontem, então eu não tava legal ontem, então eu vou ao médico para ver o que que tá acontecendo. E eu não tinha dado nenhum atestado e já era mês de novembro naquele ano. Fui no hospital, a doutora olhou para mim e falou assim: "Olha, clinicamente você tá bem". Me deu um soro e falou assim: "Eu vou te dar o dia de hoje para você descansar". Aí eu agradeci, saí. Depois que eu saí, eu pensei, nossa, que ordinária. Ela podia ter me dado pelo menos até sexta-feira, para eu poder literalmente descansar, porque eu tô exausta, eu tô muito esgotada. Não custava nada ela me dar até sexta-feira. E aí eu vim embora para casa murmurando, reclamando, xingando a médica, até a 20ª geração dela. E aí eu cheguei, sentei na minha cama, Ai, Deus, desculpa, gente. não, e continuei O médico faz xingando. isso com a gente. O médico E faz continuei passar raiva. xingando a médica. Falei, olha, mas ela é muito ordinária, gente. Custava ela ter me dado até sexta-feira. Gente, não custava nada, Desse gente. jeito que ela queria que tu descansasse, né, mulher? Então, eu queria descansar a semana toda. Isso era segunda, eu queria descansar até sexta. E aí, eu sentada na cama, no mês de julho, no mês de julho, nas férias, no recesso de julho, eu fui a reumatologista. E nesse meio tempo, ela me deu um encaminhamento de um exame de abdômen total e falou assim: Romilda, você só vai fazer esse exame em janeiro, não precisa fazer agora, guarda e faz em janeiro. Aí eu falei: tá bom, guardei. Quando eu tô ali sentada, xingando a médica e destruída, arrasada, menina, Deus falou tão forte, aquele sentimento que doeu de tão forte, assim. Vai agora, pega aquele papel que a médica te deu lá no mês de julho, vai agora e faz o exame. Eu só pensei assim, eu vou, mas eu não marquei, não fiz nada. Vai agora. Então eu levantei, peguei aquele papel e fui fazer o exame. Cheguei lá, falei, moça, eu vim fazer esse exame, mas eu não marquei. Mas eu preciso fazer esse exame, eu queria saber se tem como, sem marcar. Aí ela, olha, sem marcar não tem como fazer, mas espera um pouquinho que eu vou perguntar ao médico. Ela foi lá dentro, perguntou ao médico e voltou e falou, não, o médico falou que dá pra fazer. Você só precisa tomar 8 copos com água e ele vai fazer o exame. Bom, até aí eu não tinha visto que era Deus. Só que ele fez o exame. Quando ele fez o exame, ele falou assim, olha, eu tô vendo aqui um grande volume de massa aqui no seu abdômen. Imprimiu lá o laudo e me deu e eu vim embora com aquilo. No meio do caminho eu parei o carro, li tudo, depois tirei uma foto e mandei pro meu ginecologista e falei para ele, olha aqui o que que deu no meu exame. Aí ele falou assim, ele me respondeu com a seguinte frase, procurar um cirurgião ginecológico. Aí eu pensei, então é cirurgia, meu Deus, meu pai, e agora? Fiquei com aquilo na cabeça. Me dá o nome de um especialista que possa fazer essa cirurgia e ele me deu o nome. Aí, e atende no hospital tal, que é aqui perto da minha casa mesmo. Aí, no dia seguinte, que já era na terça, eu falei, eu não vou para a escola. Eu vou lá no hospital procurar essa médica. E aí fui no clínico, a médica da clínica eu dei o papel para ela, falei, olha, o resultado que eu fiz ontem deu isso aqui. E ela disse o seguinte, falou, olha, faz mais uma tomografia. Aí eu fui lá e fiz a tomografia. Quando eu voltei para ela me falar o resultado da tomografia, ela disse: Romilda, eu tomei a liberdade de tirar uma foto do seu resultado aqui e mandei para um amigo meu lá no
no hospital tal, não sei se pode falar o nome, e ele pediu para você ir, que ele quer te internar, porque 90% ele precisa investigar, porque segundo ele, 90% é câncer. E aí ela falou assim, você tá me ouvindo? Eu falei, tô, perfeitamente. Eu não desci uma lágrima. E você quer que eu chame uma ambulância para te levar? Ou você tá de meios próprios? Eu falei, não, tô dirigindo, vou. Você vai dirigindo? Eu falei, vou, tá tudo bem comigo. E aí cantei uma frase daquele hino que fala assim, uma estrofe não, só um verso. Eu disse para ela assim, tem um hino que fala bem assim, ó, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso que eu vou fazer, doutora. Eu tenho que passar por isso? Eu vou passar. E aí eu peguei aquela papelada que ela me deu, levantei, agradeci, entrei no carro e fui pro outro hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, que eu liguei pro meu esposo, falei, olha, eu tô aqui no hospital, eu vou internar. Ele, o que que aconteceu? Eu falei, não sei, eu preciso internar. Mas eu não queria contar pra ele na rua, né? E aí eu falei, olha, você vem pra cá que eu tô aqui e tal, te esperando. Aí ele chegou lá, uns 40 minutos depois, e aí eu disse pra ele, olha, isso. Ele falou, não, não é não. Eu falei, bom, eu também quero que não seja, mas o médico falou que 90% de chance. E ali nós fizemos todos os exames, tudo, inclusive aquela cirurgia de vídeo, laparoscopia. E aí o resultado foi para biópsia, e o resultado foi que realmente era um câncer com 12 centímetros, bem grande. E aí eu falei, agora eu tenho que fazer o quê? Eu preciso cuidar, né? Eu preciso me cuidar. Mas o que que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu ouvi a voz daquele dia, eu ouvi a voz do Espírito. Eu não estava simplesmente cansada. Porque se a doutora tivesse me dado um dia como ela, se ela tivesse me dado 6 dias, 5, como eu queria, eu teria ido para casa, deitado, colocado a minha perna para cima e falado assim, eu estou simplesmente cansada, eu vou descansar e segunda-feira eu volto ao normal, à rotina. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que eu descobrisse esse diagnóstico para eu poder cuidar, para eu poder tratar, né? E foi exatamente assim que aconteceu. Perfeito. Olha, a história tava tão boa, né? A história de Romilda desde a infância, uma infância que, como você retratou, uma infância difícil. Você já nasceu uma criança muito pequenininha, né? A qual todos diziam assim, coitadinha, pequenininha, é frágil, é franzina. E realmente a gente passa, infelizmente, essa visão para as pessoas, né? E é tão ruim porque parece que dá sentido de pena, sabe? Que as pessoas agem com um olhar de pena com a gente. Então, eu tive muito isso na minha infância, né? Eu digo que eu tive, porque eu sempre fui, eu dizia que eu era muito raquítica, eu não era magra, eu era sequela mesmo, eu era muito magrinha. Porque eu também não me alimentava direito, eu era daquelas que é igual meus filhos, só vivia na rua, quer dizer, os meus agora eles estão nas férias. Mas eu mesma, minha mãe saía para trabalhar, meu irmão ficava com a avó dele e eu era colégio, casa para comer e rua. Geralmente eu passava a minha vida na casa da vizinhança. Então, mas assim eu fui crescendo com a doutrina da minha mãe, somente da minha mãe. E graças a Deus, hoje meus filhos me dão um pouquinho de trabalho de alimentação, mas hoje eu entendo aquela frase que a minha mãe dizia: um dia você vai ter filho, teus filhos vão te ensinar. Eu tive 3 que estão me ensinando. Todos 3 me ensinam de uma forma diferente. A mais velha é amorosa, o do meio é rebelde e a mais nova, a caçula, é estressada. Cada um com o seu, né? Com o seu tipo, com o seu jeitinho, né? E graças a Deus a gente vai sendo conduzidos, porque a maternidade ensina, a doença às vezes ensina, as pessoas ensinam e a história também ensina. E você particularmente estendeu, falou tudo aquilo que eu ia perguntar, na verdade. Mas não tem problema, tá bom? Você particularmente nos mostrou diretamente como foi a sua vida da infância até infelizmente, ao fator principal, né? Que é o que muitas pessoas, Romilda, elas
Não estão preparadas. Quem está preparado? Quando você recebeu o seu diagnóstico, você estava preparada? Não. Quem vai estar preparado? Ninguém vai estar. É igual você perder um ente querido. É igual você perder o emprego que você gostava muito. É igual, eu acredito que seja quando pessoas se acidentam. Se você perder, até mesmo esse dedinho mindinho aqui vai fazer falta para você. Porque isso faz parte de você. É o seu corpo, é a sua essência, é o seu coração, é a sua saúde. Eu vou passar para Rosa, porque a parte com certeza da sua saúde está com ela, as perguntas, tá? Mas continue nessa essência, continue, ela vai lhe fazer as perguntas certinho, direitinho, tá bom? E nos relate mais sobre como tem sido a sua vida de lá até aqui, né? Como tem sido desde quando você recebeu o seu diagnóstico, como é que você tem enfrentado. A Ju passou por aqui, Fernanda passou por aqui, todas passaram por aqui, todas não. Creio que todas irão passar, mas uma parte delas está começando. As Oconfrandes estão vindo para ensinar a gente. Esse dia eu estava falando com o Felipe, né, Vírus, e com a Rosa. Qual foi o sentido que Deus ele trouxe as meninas assim? Por que será que ele trouxe elas para contar a história delas? É para que nós venhamos não somente nos identificar, porque nós não temos a ciência, que nós não passamos por ela, mas todos estamos aptos a passar, né? Todos estamos aptos a perder grandes coisas, coisas que nos faz falta até hoje, coisas que nos marcaram, não é verdade? Eu cresci com o meu irmão até por um tempo. Quando eu tive 11 anos, não cresci mais perto do meu irmão. E isso me abalou muito, porque eu era a irmã mais velha, ele era meu irmão caçula, era só nós dois. Fiquei com a minha mãe, meu irmão ficou com o pai dele, e eu senti muito, muito. Eu poderia ter crescido uma criança revoltada, eu poderia ter crescido uma mãe assim, com uma má doutrina. Mas a gente acaba aprendendo, sabe, Romilda? A transferir as coisas que não foram boas pra gente, ou negativas, para coisas boas. Né? Como já foi contado aqui, muitos tiveram uma educação boa, outros tiveram uma educação difícil, e outras tiveram, particularmente, uma infância, uma trajetória ali até de fome, né? Que não foram fáceis. E aqui já foi contado em outras edições do podcast. E muitas delas conseguiram passar a experiência e pegar o melhor dela para si e ensinar. Como é que você vai virar uma professora se antes você não for um aluno? E outra, você mesmo sendo professor nunca vai deixar de ser um aluno, porque você continua aprendendo todos os dias, não é verdade? Eu ainda sou uma aluna, mas eu espero um dia ser uma ótima professora para ensinar também, tá bom? Eu vou passar para a Rosa, ela vai dar continuidade. Fica ligadinha nas perguntas, mas a história tá ótima, viu? Boa noite, Romilda. Ei, Bem-vinda. Rose, obrigada. Obrigada, Vi, por aceitar o nosso convite, tá bom? Uma conversa de professora para professora, porque eu também sou professora. Eu trabalho em uma escola privada. Eu tenho uma pós também em alfabetização e letramento. Você falando assim, eu digo, olha que legal. E eu tenho duas, na verdade. Tem uma que é em TEA, que é... A minha sobrinha, ela tem autismo. E ela foi uma das primeiras pessoas assim que eu tentei compreender. E para me compreender ela, eu tinha que estudar sobre. E aí foi assim que a gente foi conhecendo o mundo azul, né? Que a gente fala, é o mundo azul, é o mundo do autismo. E hoje em dia ela fala, ela já se desenvolveu, graças a Deus, ela estuda na escola que eu trabalho, ela estuda lá. E cada dia é um avanço diferente. Para quem não falava, ela já fala muito, já canta, já fofoca. E é algo muito louvável, né? E você até chegou a comentar sobre, mas eu queria que bora frisar só numa parte. Como você conheceu o seu esposo? Ah, tá. Você falou, mas não frisou. Eu queria que você frisasse. Então, quando eu terminei o trabalho missionário, que eu voltei de São Paulo, e eu vim para cá, para o Espírito Santo, né, como eu falei, e numa conferência, na verdade, um pouco antes, não sei se ele tá aí na rolagem, porque ele falou que ia assistir, olha, esse rapaz, ele falou que ele ia assistir o podcast junto com os alunos, que ele é professor da EJA.
que ele ia colocar para os alunos assistirem o podcast. Não sei se ele está fazendo isso. Mas olha só, esse rapaz, o nome dele é Márcio. Vou falar o nome porque eu vou dar nome, viu, Márcio Reis? O que que acontece? Nós estávamos no acampamento de carnaval, jovens, né? Jovens 18 mais, no acampamento de carnaval. E nesse acampamento, quando a gente estava voltando, aquela alegria toda, todo mundo dentro do ônibus, a gente estava conversando, né? Aí eu perguntei assim, eu já com 27 anos, aí eu falei para ele assim, olha, que eu frequentava lá em Vitória e o meu esposo frequentava aqui em Cariacica, que é Grande Vitória. Então a gente não se via. Aí eu falei pra ele assim, olha, lá em Cariacica não tem um rapaz interessante assim? Eu com 27 anos, né? Doido pra casar, tempo passar, já viu, né? Se o tempo passar, aproveitar. Aí ele falou assim, como é que você gosta? Tem que falar comigo, como é que você gosta? Eu falei, meu filho, eu vou te falar uma coisa, eu gosto de negão, grande, porque eu já sou pequenininha, eu tenho 1,55, então eu não quero ninguém pequenininho perto de mim. Tem que ser negão, grande, forte, né? Me sentir protegida. E ele falou assim, lá na minha aula tem um. Eu falei, Então, mês que vem a gente vai vir na conferência, eu vou trazer ele aqui. Ele tá aqui na rolagem, meu marido tá aqui na rolagem, ouvindo tudo. É esse aí, ó, Wilson Rosa dos Santos. Aí ele falou assim, olha, o mês que vem, na conferência, eu vou trazer ele e vou te apresentar. Eu falei, tá bom. Só que eu até esqueci. Aí chega no dia da conferência, tá eu lá, lindo, maravilhosa, né? E aí chega aquele jovem rapaz lá, acho que ele tava na época com 33 anos. E aí, pronto. Eu costumo falar pra ele que ele viu, se apaixonou, arriou os 4 pneus mais o step. E aí ficou ali do meu lado, querendo compartilhar o inário comigo, não sei o quê, com a desculpa e tal, né? Mas o fato é que... E aí eu enrolei ele bastante, porque não pode, né, falar eu quero e eu falar também quero. Não, tem que, suar a camisa. E aí foram uns 8 meses, gente. Foram uns 8 meses eu enrolando ele. Não sei que idade eu tinha para enrolar alguém. Menina, mas eu enrolei. Ele ia lá em casa... E aí as meninas atendiam e falavam bem assim, ela não tá aqui não, mentira que eu tava, eu só não queria. E aí quando foi um belo dia, numa conferência também, ele me abraçou, eu falei, para, não me abraça, as pessoas vão ficar olhando, vão pensar que ele tá namorando. Aí ele falou assim, olha, e a gente não tá namorando não? Eu falei, não, a gente não tá namorando não. Então eu vou te falar uma coisa, se você não quer, tem quem quer. Menina, quando ele falou isso, eu falei, vou perder o casamento, eu quero. E foi ali que a gente decidiu, né, que ia namorar. E o ano seguinte a gente se casou, né? E agora esse mês a gente fez bodas de prata, 25 anos. Olha que legal, que legal. Muito bem. É que você tinha falado sobre, mas aí você não tinha frisado como conheceu, entendeu? Aí agora eu perguntei porque fiquei aquela dúvida mais perfeita. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um momento delicado da sua vida, tá bom? Peraí, rapidinho. Só rapidinho, gente, estão me ligando aqui rapidinho. Tudo bem. Eu vou dar continuidade aqui, porque, nossa, foi muito interessante. Eu achei, desculpa, tá, Romilda? Eu achei engraçada a história da médica. Que cretina, mulher, que... né? Que descanso é esse, né, Romilda? Ou mulher... Eu tô sendo, Ingrid, bem eu aqui no podcast, ó. Eu tô sentada na minha sala com vocês duas, como vocês estivessem aqui do meu lado. Então eu tô sendo bem eu. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Tá certo, você é gente como a gente, porque a Rose, alguns amigos aqui sabem como é que eu sou, né? Eu fazia live, eu era muito gaiata, só Deus sabe. Dava cada risada, mulher. Eu não sei rir pra mim. Eu tenho que rir, eu tenho que dar gargalhada pros